Hoje, a gente vai brincar um pouquinho com vocês, pode ser? Estão dispostos a brincar? Vamos fazer o seguinte, ó. Imagina eu bem grandão. Imaginou? A gente vai brincar disso hoje, homem. A gente vai brincar de uma coisa bem simples. A gente vai se imaginar sendo a Sininho. Lembra da Sininho do Peter Pan? A nossa brincadeira vai ser brincar de fazer o pessoal ficar grande. Olha que lindo. A nossa aula de hoje é uma aula essencialmente de matemática, mas é antes de tudo uma aula que vai ensinar vocês a... Cadê? Isso, ó. A gente vai ensinar a vocês o pó do crescimento. Lembram que tinha um pozinho do crescimento? Que te botava na árvore, aí nascia um pé de feijão gigante. Lembra disso? A aula de matemática é sobre isso, cara. Nós vamos brincar de fazer as coisas ficarem gigantes. O que é que eu preciso para uma coisa ficar gigante? Vamos fazer o seguinte, ó. Antes da gente imaginar o que é que precisa, eu quero jogar uma outra coisinha para vocês aqui, ó. Vocês sabem aí a diferença entre razão e emoção? Qual é a diferença entre razão e emoção? Matemática é razão ou matemática é emoção? Por quê? O que é uma coisa racional para vocês? Qual a diferença entre ser racional e ser impulsivo, emotivo? Qual a diferença entre essas coisas? Se você pensar só um pouquinho, ó, tu vai enxergar facilmente a diferença. Numa coisa com emoção, cara, não tem padrão nenhum. Chega numa festa, o cara é lindo, você se apaixona por ele. Na outra festa, o cara é feio, tu também se apaixona por ele, não tem motivo nenhum. Não tem aquela história, né? Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter? Pois é, ó. Todas viram bebê para o cara, isso aí não tem padrão nenhum, cara. Então, ó, guarda isso, ó. Para ser razão tem que ter padrão. Para ser razão tem que ter padrão. Tem que ser uma coisa ao mesmo tempo. É quase que militar, entendeu? É um negócio assim, ó. Eu fiz assim, da próxima vez eu vou fazer assim de novo. Vou fazer assim de novo o tempo todo até acabar a figura. Tá tranquilo aí? E o pozinho do crescimento, ele vai fazer isso. O pozinho do crescimento mexe só na tua cabeça, é? Deixa só a tua cabeça bem grandona e o resto pequeno. Ele mexe tudo por igual, no mesmo padrão. É essa brincadeira que vocês vão ter que entender, ó. A partir de agora, tudo tem que ter o mesmo padrão. A palavra mágica de hoje é padrão. E aqui, pessoal, o que eu quero que vocês entendam é que a matemática, ela se torna uma ciência fundamental na vida de vocês por um motivo muito simples. Porque ela ajuda vocês a identificar quais são esses padrões. Ela ajuda vocês a identificar como é que as coisas crescem, como é que as coisas diminuem. Quer fazer um teste? Vamos fazer um teste? Bora agora? Dá uma olhada nesse quadrado aí, vai lá. Não olha para a apostila não, macho, é para olhar para a lousa aí, ó, para o telão, olha para o telão. Veja o negócio crescendo na sua mão. Imagina o negócio na sua mão e ele crescendo. Pois olha aí, ó, o bichinho, ó. Qual é o primeiro número aí? 1. Qual é o próximo? Por que é 4? O próximo, quanto é que deu o próximo? Por que é 9? Aí você começa a entender que o negócio está crescendo, não está não? Mas tem um jeito dele crescer? Tem um jeito aí, ó. Perceba esse jeito de crescer. Eu vou chamar isso de pozinho mágico do crescimento dessa questão. Qual é o jeito aí dele crescer? Bora lá. O primeiro tem um quadradinho, 1 por 1. 1. No segundo, 2 por 2. Deu quanto? 4. No terceiro, 3 por 3. 3 ao quadrado, 9. 4 vezes 4. 4 ao quadrado, 16. Eu não preciso pensar muito que o próximo já seria 5 vezes 5, já seria 25. O próximo seria 6 ao quadrado, 7 ao quadrado. Eu estou com uma sequência que eu chamo de
sequência dos quadrados perfeitos. Está tranquilo aí? Entendeu como é que as coisas cresceram nessa questão? Ei, eu vou complicar um pouco. E isso também não está na apostila de vocês. Eu vou complicar, viu? Isso só está para quem está aqui ao vivo. Dá uma olhada de novo na próxima figura agora. Endoidou. Ih! Como é que acha aí o negócio agora? Como é que o negócio está crescendo? Diga aí, macho. Como é que esse negócio está crescendo? Difícil, né? Ei, foi o que eu falei para vocês. Foi o que eu falei para vocês. Tem que imaginar o negócio pequenininho crescendo na sua mão. Onde é que está o pequenininho aí? Onde é que está o pequenininho aí? Vai, onde é que está o pequenininho? Vixe, eu mostrei. Está onde? 1 em 1. 1 em 1. Aí você vai para a direita, dá quanto? Por que é 2? Porque 1 mais 1 é 2. Olha, 1 mais 1 é 2, macho. Essa questão era só saber se você sabia que 1 mais 1 era 2. Aí depois tem 1. E aí tem o que depois? O 2. 1 do lado do 2 forma o quê? O 3 que está embaixo. Ó. 2, 3. Espera aí. 2 e 3. Quem é o próximo? Muito bem, foi para a esquerda. Ele está andando que nem um caracol. Vocês estão vendo? Estão vendo o caracol aí? 1, 2, 3, 5. Quem você acha que tem que ser o próximo? Por que tem que ser o 8? Porque tinha 3 de lado. Se eu botei 5, formou o quê? 8. Muito bem, minha filha. Então, você chegou... Vixe, foi demais. Espera aí. 5 com 8? 5 com 8 vai dar quanto? 13. Quem vai ser o próximo que eu desenhar? Primeiro, onde é que ele vai estar? Pensa, ó. Não foi. Não foi? Vamos lá. Aqui, ó. Direita, para baixo, esquerda, para cima. Aí depois, direita. O próximo tem que ser onde? Para baixo. Esse padrão é o mesmo também. O padrão de rodar também é o mesmo, tá bom? O mesmo padrão que tem de crescer, também tem um outro padrão no sentido de ir rodando a figura. E fazendo um padrão de rotação. Vocês estão percebendo isso aí? Todo mundo está comigo? Todo mundo está comigo? Então olha para a cadeira que eu acabei de mostrar. Olha as cadeirazinhas crescendo. Elas estão crescendo como aí? Tem um padrão de crescimento? Eu não sei se vocês estão notando, mas elas estão subindo cada vez mais na altura, não estão não? Mas onde a gente bota a bunda também está crescendo. O assento também está crescendo. O tamanho do pé também está crescendo. Está tudo crescendo, macho. Se cresceu a altura, também cresce a largura, também cresce o comprimento, cresce tudo. Está vendo o pozinho mágico do crescimento em ação? Ele faz tudo crescer. Tudo cresce em todas as direções. Em todas as direções está crescendo. E está crescendo o mesmo padrão. Se vocês compararem de uma cadeira para outra, e lá de uma do meio para da frente, talvez tenha o dobro de altura, o dobro de largura, o dobro de comprimento, tudo vai ser duplicado. Guarda essa ideia. A brincadeira é fazer um pozinho que sirva para tudo. Se uma está dobrando, todas estão dobrando de tamanho. Está todo mundo tranquilo com isso aí? Então, se a gente chegou até esse momento da aula, a pergunta é: como é que as coisas crescem? Jogando pozinho. Não, peraí, calma. Para matemática, jogar pozinho não dá certo. Como é que as coisas crescem? Proporcionalmente. O que é que significa isso aí? Que se uma triplicar, todas as outras direções também vão triplicar. Tá tranquilo? Eu vou botar mais uma figura, presta atenção agora. Olha aí, ó. Qual a diferença entre esses dois coelhos que estão circulados?
comparando com o primeiro coelho. Tem um coelhozinho aqui embaixo, ó, que ele está igual ao outro, não está? E o outro coelho não cresceu? Olha o nome que eu vou dar, linguagem agora, tá? Agora é a parte da aula que eu tenho que deixar a linguagem clara para vocês. Vamos lá. O coelho que está com o mesmo tamanho, eu chamo de coelho congruente. É um nome fresco para dizer igual. Quando você quiser, esses bichos são irmãos gêmeos, são iguais. Você diga assim, eles são congruentes. Aí o cara vai dizer que tu está chamando ele de outra coisa, né? Mas diga que os gêmeos, eles são dois seres congruentes. Dizer que eles são congruentes quer dizer que eles são o quê? Iguais. Qual é a proporção? É 1 para 1. É 1 para 1. A proporção é de 1 para 1, ou seja, quase que igual. É igual, congruente. E o outro, grandão? O outro, eu não digo que ele é congruente, eu digo que ele é semelhante ao pequeno. Então, por exemplo, a minha cabeça lá em cima e a minha cabeça aqui, elas não são cabeças iguais, que ali a cabeça está maior do que aqui, ó. Minha cabeça tem aqui uns 15 centímetros, ali deve ter uns 30. A minha cabeça, que é grande, por sinal, ela ali está reproduzida num tamanho diferente, não está? Então ali tem um caboclo semelhante a mim. Não é o quê? Congruente, que se fosse congruente era exatamente igual. Ele não é igual, ele é o quê? Semelhante. Percebam, ali não sou eu. Ali é alguém semelhante a mim. Olha que chique, né? Nas fotos você tem figuras semelhantes a você. Figura ser semelhante quer dizer que a figura é proporcional. E ser proporcional significa o quê? Que o pozinho mágico do crescimento atua em todas as direções da mesma maneira. Se você entendeu o que eu falei até agora, você olha para o nosso homem de ferro aqui, você olha para o nosso homem de ferro que está na imagem, de uma maneira um pouquinho diferente. Você olha para ele e já vê o bichinho crescendo, não crescendo não aí, ó. Tem ou não tem um padrão aí? Tem ou não tem? Tem ou não tem um jeito de crescer? Esse jeito de crescer eu chamo de pozinho mágico do crescimento. Você está notando que tem uma coisa chamada de escala? Você está notando que essa escala tem 2 pontos? Tem assim, ó, 1 para 6. 1 para 5, 1 para 4, 1 para 3, 1 para 2 e 1 para 1. Isso quer dizer o quê, pessoal? 1 para 1 quer dizer o quê? 1 para 1 quer dizer o quê? Que ele não é semelhante, ele está no tamanho correto. Ele está 1 para 1. Ele está o quê? No tamanho correto. 1 para 2 quer dizer o quê? 1 para 2 quer dizer o quê, pessoal? Que, peraí, 1 está valendo por quanto? Por 2. 1 do desenho está valendo por 2 da vida real. Ó, se 1 do desenho vale por 2, então para eu achar o tamanho correto, o que é que eu teria que fazer? Dobrar, não? Não é 1 para 2? Se é 1 para 2, eu pego o tamanho que tiver aqui e para virar a figura real, eu tenho que fazer o quê? Dobrar. Bora ver se é isso mesmo, bora. Qual é o tamanho real dele lá em cima? 1,75. Na escala de 1 para 2, qual foi o tamanho que ele botou aí? 87. Espera aí, 1 para 2 tem que dobrar, não é isso? 87 vezes 2, 8 e 8, 16. Na verdade, é por aí, não? Talvez seja um pouquinho de diferença, talvez pela aproximação dele aí, mas também é mais ou menos esse. É mais ou menos 87, 85 talvez, para chegar no valor exato. É porque pelo nível de aproximação, é mais ou menos esse o padrão que vocês têm que fazer. A escala de 1 para 3, como é que seria 1 para 3? Eu tenho que pegar aquele valor e fazer o triplo, não é não?
Não está bem na escala aí não, né? Vamos ver. Quanto é 3 vezes 50? 150. 3 vezes 8? 24. 1,50 com 0,24 vai dar... Ixi, deu 0,74, não deu? De novo, está na escala da aproximação aí. É aproximadamente realmente quanto? 58. E assim, vocês vão fazer com tudo daqui para frente. Vocês não vão mais decorar. Vocês vão entender o que é que significa esse um para. Um para quer dizer o quê? Que cada um tem que ser multiplicado pelo que está embaixo. O de baixo indica quanto que tu tem que multiplicar para ficar o tamanho correto a figura. Tá tranquilo? Para chegar na distância real, eu tenho que pegar um daqui e multiplicar pelo denominador o tempo todo. O denominador passa a ser o cara que multiplica. O denominador é o nosso pozinho mágico do crescimento. Nas escalas, o denominador é o nosso pozinho mágico do crescimento. O denominador é aquele cara que faz crescer. É o nosso fermento do bolo. Tá tranquilo? Olha para essa figura aí. São 2 despertadores iguais? Não. Não são congruentes. Eles são o quê? Semelhantes. E se eles são semelhantes, os seus tamanhos são proporcionais. 8 está para quanto? Para 20. Espera aí, se 8 está para 20, 4, que é metade, estaria para quanto? Para 10. 2 estaria para quanto? Para 5. A proporção que eu tenho do 8 para o 20 é a mesma proporção que eu vou fazer de qualquer figura do lado direito com qualquer figura do lado esquerdo. Deu para entender o que é isso aí? Criar um padrão, criar uma proporção. Se eu continuar, então, o que é razão então para vocês a partir de agora? Razão é uma relação. Neste caso, não é aquela relação que vocês conhecem. Não é aquela relação amorosa. É uma relação entre o quê? Não é uma relação daquela. Como é que é essa relação? É uma relação entre 2 números. É uma relação entre 2 grandezas. No nosso caso, vai ser uma relação entre 2 distâncias. No nosso caso, é uma relação entre 2 distâncias. Quais distâncias? A distância do desenho e a distância real. Eu poderia esticar a baladeira e aplicar isso aqui em várias outras coisas da vida, viu? Eu posso, por exemplo, transformar quilômetro por hora em metros por segundo lá na física. Eu posso criar várias relações, comparando as coisas. Fração para a gente é nada mais do que uma forma de quê? Comparar as coisas. Fração nada mais é do que uma forma de comparar 2 coisas. Vocês conhecem uma fração já desde a infância, chamada de porcentagem. Como é que é a porcentagem? Você pega a parte pelo todo. Por exemplo, aqui no auditório, suponhamos que tenha 1000 pessoas, para ficar a conta fácil, 1000. E das 1000, 600 são mulheres, 600 são mulheres. Se de 1000, 600 são mulheres, qual é o percentual de mulheres no total? 60 para cada 100, 60%. Porque eu vou dividir 600 por 1000, aí eu obtenho 60%. Está tranquilo? Não é uma fração? Não é uma comparação entre o grupo de mulheres e o grupo total? É como se o grupo de mulheres tivesse crescido para ficar do tamanho do total? É disso que eu estou falando. No fundo, razão para a gente é uma relação entre 2 grandezas. Daí vocês têm quilômetro por hora, vocês têm densidade, gramas por centímetro cúbico. Vocês têm várias grandezas que vocês usam dessa mesma técnica de comparar fazendo uma proporção. Na nossa aula, a gente não vai falar, mas não vai usar questões sobre isso, mas só lembrando, velocidade média, como é que é? É a distância percorrida pelo tempo. Se eu chegar e pedir para vocês densidade, é a massa dividido pelo volume.
Resumindo então, as nossas razões vão ser o quê? Frações, o padrão nosso, o padrão que o matemático gosta de usar, qual é o padrão que ele gosta de usar? É o padrão sobre a forma de uma fração. Tudo que vocês vão ver vira fração para o matemático, porque ele sempre quer fazer 1 para alguma coisa, 2 para alguma coisa. Ele sempre quer criar um padrão de proporção entre as coisas. Daí ele adorar a história de fração. É uma divisão, razão também é uma forma de relacionar duas medidas. Eu vou começar aqui com essa questão que é extra, que também não está no material de vocês. Eu quero que todo mundo acompanhe a leitura aí para ninguém se perder, tá bom? Não está no material, essa questão é extra. Vamos aqui nós. Em um vestibular, a razão entre o número de candidatos inscritos na área de ciências humanas, presta atenção, a razão é o quê? Razão é uma maneira de comparar duas coisas, não é isso? Razão não é maneira de comparar duas coisas? Não é maneira de criar uma proporção entre as duas coisas? Então bora, a razão entre o número de candidatos inscritos na área de ciências humanas e o número de candidatos na área de ciências exatas é 9 para 7. Ciências humanas é o total de alunos? Não, é um pedaço, é um braço do Homem de Ferro. Ciências exatas é o total de alunos? Não. Então, ciências exatas é o outro braço do Homem de Ferro. Algum dos dois é o total? Não. Mas você está comparando o tamanho de um braço com o tamanho do outro. Tem também um padrão entre eles? Tem. Se um braço dobrar de tamanho, o outro vai ficar pela metade? Não, se um dobrar, o outro também tem que fazer o quê? Dobrar. As coisas estão no mesmo padrão. Qual é o padrão? 9 humanas para 7 de exatas. 9 humanas para 7 de exatas. Aí eu te pergunto, ele quer a porcentagem? Porcentagem compara um lado com o outro? Eu falei, porcentagem é uma fração que compara cada parte com quem? Com o todo. No auditório aqui, está comparando homem com mulher? Não. Compara as mulheres com o todo, compara os homens com o todo. Então pensa, vai. Se tem 9 homens, desculpe, tem 9 pessoas de humanas, e tem 7 pessoas de exatas, quanto é que tem que ter no total? Ora, se são 9 de humanas para 7 de exatas, no total eu tenho quantas pessoas? 16. 9 mais 7 é 16. Não é 9 de um lado e 7 do outro? Nessa comparação que você está fazendo? Se tem 9 de um lado e 7 do outro, o total deu quanto? 16. Então o meu auditório, na verdade, tem 16 pessoas. E das 16, 9 estão fazendo humanas e 7 estão fazendo o quê? Exatas. Estão sacando o que é que está acontecendo? Se eu chego para você nessa questão e te peço a porcentagem, aí eu lembro, se tem 9 para 7, quanto é que vai ter de humanas? 9 vezes alguma coisa, um múltiplo de 9. E de exatas, um múltiplo de 7. E no total, vai ter um múltiplo de quê? De 16. Então, se eu te pedir a porcentagem, você vai comparar o número de humanas, que é 9, com esse total que é quanto? 16. 9 dividido por 16, aí tem que fazer a conta, né? Tem que fazer a conta. Quando você simplificar aí e for fazer a conta, vai dar 0,5625. 0,5625 é 56,25%. E aí o gabarito da questão volta lá para a letra B de bola. Vocês entenderam o que foi que eu fiz? Eu não comparei uma parte com a outra. O enunciado falou que tinha uma parte com a outra.
Mas quando eu fui calcular a porcentagem, eu comparei cada parte com quem? Com o total que eu tenho. Cada parte com quem? Com o total que eu tenho. Escala vai ser esse pozinho mágico que eu vou usar para fazer as coisas crescerem. Como eu disse para vocês, escala é uma relação entre as figuras que estão no desenho e as figuras o quê? Reais. Comparar a figura do desenho com a figura real cria esse padrão de crescimento. Esse padrão de crescimento é o que eu chamo de escala. Na geografia, ou melhor, antes da geografia, olhem para essas duas figuras aí, ó. Qual é o padrão que vocês estão vendo entre essas duas figuras? Olhem para a altura do pé do caboclinho aí, ó. A altura dos pés dele aí, ó. Vocês estão vendo que tem 64 centímetros num e 80 no outro? Se tem 64 e 80, eu posso imaginar que o 80 é o real. Afinal, o cara aí tem 1,75 de altura. E esse 64 é um desenho dele, um pôster. Um desenho dele. Eu posso imaginar que eu estou fazendo uma escala de redução da minha figura. Eu estou pegando a figura grande e estou reduzindo o tamanho dela. Qual é o desenho aí? 64. Qual é o original? 80. Qual foi a escala que eu construí aí? 64 para representar quanto? 80. Se eu pegar e montar a proporção, 64 para 80, eu vou ter 8 para 10, não vou? Essa é a nossa escala de 8 para 10. Professor, mas não precisa ter o número 1 sempre em cima, não? Não, mas aí também é uma escala, não é uma fração? Quando tiver 1, está ótimo. Mas se não tiver um número 1, não tem problema não. Você deixa o número que estiver em cima. Você só sabe que tem que manter o quê? A proporção. 8 vão valer 10. Está tranquilo? Essa escala aí, como eu falei para vocês. O que é desenho e o que é mundo real aí para você? Está fácil. O desenho deve ser o número 1. E o mundo real qual é? 50 mil. Nessa fração aí, esse 1 está indicando o que eu tenho na figura. E esse 50 mil está indicando o quê? Quanto esse 1 tem que ser multiplicado para virar mundo real. O número 1, 50 mil, é o multiplicador para a figura virar real. Para o meu desenho se tornar um desenho real. Guardem bem isso aqui, que isso aqui vai ser importante, viu? O denominador é o nosso multiplicador. Se nós entendemos isso, olhem para esse mapa aí e me digam o que está acontecendo com ele. Olha lá embaixo. Olha a referenciazinha lá embaixo. Você está vendo que tem 1 para 21 milhões? Isso quer dizer o quê? Que cada 1 centímetro desse mapa está valendo por 21 milhões de centímetros na vida real. Está valendo por 21 milhões de centímetros na vida real. Esse mapa é um mapa que eu chamo de mapa continental. É um mapa que representa coisas gigantes. Ele está representando em 1 centímetro 21 milhões de centímetros. Beleza? Se você olhar para essa figura, ele não vai te avisar. Mas você tem que saber lá na aula de geografia, que cada tracinho desse, preto, e cada tracinho branco, valem por 1. Então aí ele não vai nem te avisar, mas você já sabe que esse quadradinho aí tem que valer o número 1, e é 1 centímetro. Nesse caso, 1 centímetro está valendo 200 quilômetros. Como é que eu faço para ajeitar essa escala? Ora, se 1 centímetro vale 200 quilômetros, eu tenho que ajeitar para virar o quê? Centímetro, não tem? Eu já botei aí. 200 quilômetros valem 20 milhões de centímetros. Vocês sabem fazer a transformação, não sabem?
Para quem não lembra, rapidinho aqui, ó. Como é que eu transformo centímetro em quilômetro? Pensa assim, ó. 1 centímetro, o que eu sei sobre centímetro? Que se eu pegar 100, vai virar 1 metro, não vai? Então faça a transformação de passo a passo. 1 centímetro, melhor, desculpa, 100 centímetros, não tem 2 zeros. Então eu pego 2 zeros daí e tiro a palavra centímetro e no lugar dela eu boto metro. De novo, como é centímetro, 100 centímetros vão virar o quê? 1 metro. Então eu divido por 100, tirando 2 zeros, e substitui centímetro pelo quê? Por metro. Mas quantos metros para virar quilômetro? Não são 1000 metros para virar 1 quilômetro? Não tem 3 zeros? Então para transformar de metro em quilômetro eu tiro quantos zeros? 3. Se eu tirar 3 zeros do metro, aí o metro vai virar o quê? Quilômetro. Tirei os 3 zeros e viraram o quê? 200 quilômetros. Entendemos a mudança de unidade aí? Na apostila, chega em casa e dê uma lida. Vale a pena dar uma lida nessa mudança de unidade que tem lá também, tá bom? Tendo falado isso, agora é hora da gente resolver exercícios. Vamos brincar um pouquinho agora de resolver exercícios. Olha para a primeira questão da apostila aí, ó. Página 49. 49. Primeira questão. Página 49, primeira questão. Numa competição de balonismo, os competidores devem sair de Torres e chegar até Osório, perfazendo uma distância, que aí eu vou completar, desculpem, perfazendo uma distância que aí eu vou completar, uma distância real, que não precisava eu falar, porque ela está medida em quilômetros, né? É uma distância real de quanto? De 102 quilômetros em linha reta. Essa primeira distância, e aí a primeira dica que eu dou para vocês, né? Tem uma informação dessa, o que você faz de cara? Já grifa, né? Grife aí, 102 quilômetros. Você já lembra que isso é uma distância o quê? Real. Está em linha reta. Ele disse que a coordenação da competição distribuiu às equipes um mapa numa folha A4. Vocês sabem o que é uma folha A4? É essa aí que vocês estão na mão de vocês, ó. Esse tamanho da apostila de vocês é o tamanho A4. Quando o papel tiver metade desse tamanho, uma folha dobrada ao meio, você diz que é A5. E uma folha daquela de revista, que é o dobro desse tamanho, aberta, ele chama de A3. Cada número a mais diminui na metade o tamanho da folha. Dobra a folha ao meio. Entendeu como é que é? Então A5 seria o dobro. O A6 seria isso aí dividido por 4. A cada número a mais, vai diminuindo na metade o tamanho da folha. E cada número a menos, o tamanho vai ficando cada vez o quê? Maior. Tá bom? Então se for A3, vai ser o dobro. Se for A2, vai ser 4 vezes. Se for A1, vai ser 8 vezes, não é isso? É o dobro, o 4, 8 vezes. A coordenação distribuiu um mapa disso em folha A4. Aí eu te pergunto, vamos lá. Como é que eu vou pegar 102 quilômetros e vou fazer 102 quilômetros caber numa folha de 29 centímetros? Como é que eu vou fazer 102 quilômetros caber nessa folha? Aí eu teria que fazer uma redução, não teria não? E essa redução, ela tem que ser como? Proporcional. Para essa estrada, para esse mapa caber, eu vou ter que reduzir, não vou? Eu vou ter que fazer uma redução de maneira o quê? Proporcional. Se vocês entenderem isso aí, vocês conseguem resolver a questão. Qual a escala mais apropriada para representar no mapa,
todo o trajeto percorrido em linha reta entre os pontos de referência. Ora, pessoal, pensa, ó, eu tenho quanto de distância real? 102 quilômetros. E eu quero fazer esses 102 quilômetros caberem numa folha de papel. Pensem, como é que vocês botariam essa estrada de 102 quilômetros dentro do papel? Vocês botariam com o papel em pé? Ou vocês botariam o papel deitado? Vocês preferem colocar esse mapa com o papel em pé ou com o papel deitado? Se você botar com o papel em pé, você vai ter que botar 102 quilômetros num pedaço menor da folha, não? Só em 21 centímetros. Se você botar a folha dobrada, ou melhor, desculpa, deitada, você consegue espalhar os 102 quilômetros por um pedaço maior do terreno, não consegue não? Melhor, por um pedaço maior de folha. Então você continua reduzindo, mas reduz um pouco menos, né? Não se botar a folha deitada. É isso que ele está querendo que você pense nessa questão. Se a folha tem 102 quilômetros e você vai botar nesse papel, bote a folha deitada. Se a folha vai estar deitada, como é que eu vou representar então aí? Eu vou ter que pegar os 102 quilômetros e vou ter que colocar dentro dos 297 centímetros. Voltar? Vixe Maria, ó. Ei, doutor. Vai melhorando, é isso depois? Agora ficou difícil. Vamos ver se aparece aí. Mas a ideia é essa, é que você, ó, é só nesse aqui, né? Ali naquele, ó, dá para ver, ó. Naquele do lado também dá para ver, ó. Naquele ali dá para ver, ó. Os 297, tá aí, apareceu aqui, ó. Os 297 milímetros é o tamanho da folha. E os 102 quilômetros é a distância real que tem que caber dentro da folha. Então não dá para você fazer uma relação entre as duas medidas aí. Essa relação é o que te chama de escala. E aí, eu te pergunto, como é que seria essa escala? Está apagado, mas ali dá para ver, ó. É 297 para quanto? Para 102 quilômetros. 102 quilômetros são 102 mil metros. 102 mil metros. Mas o 297, está ajeitando aí? Tentando ajeitar? Está ruim ainda. Os 297, quem estiver enxergando ali, tem esse aqui também, ó, dá para acompanhar também. Ó. Vai ser um pouco chato, mas vai ser o jeito. A unidade do papel não está em milímetros. E a unidade real não está em quilômetros. Eles não estão em unidades diferentes. Se eles estão em unidade diferente, tem que colocar na mesma unidade. Os 102 quilômetros são 102 mil metros. Só que metro ainda não é milímetro. Para chegar em milímetro, cada metro tem quantos milímetros? 1000. Aí vira 102 milhões de milímetros. Se era 1000 metros, agora vai ser milhões de milímetros. Eu repito, quem não estiver enxergando aqui corretamente, ó, dá para enxergar naquele do lado, dá para enxergar naquele outro também. Tenta fazer só esse esforçozinho para compensar aí, que ficou justamente na mancha aí do telão. Quando eu penso em fazer a divisão entre os dois valores, pronto, apareceu, deixa aí. Ó. Quando eu divido os 297 por 102 milhões, e aí vem um bizu para vocês, viu? Eu vou pedir para vocês não fazerem essa conta. Eu fiz a conta. Eu fiz. Porque eu tenho que botar aqui no Data Show aqui, o valor corretinho, exato. Mas vocês não vão não. Vocês vão ser mala. Como é que é isso, ó? Não tem uns valores aí super quebrados? Trabalhe por aproximação.
297 é quase 300. Está aqui 300. Porque 300 é arredondado com muito zero, dá para cortar. 102 milhões, bote 100. Aí você simplifica de maneira mais fácil. Aí você vai ter 300 e vai ter o quê? 100 milhões. 300 por 100 vai dar 3 para 1, não vai não? 3 para 1 milhão. 3 para 1 milhão. É só dividir em cima e embaixo por 3. Daria 333 mil, 333 e pouco aí. Se eu dividir 1 milhão por 3, vai dar 333 mil. Aí você vai para os itens, porque o Enem sempre te ajuda nisso. Olha os itens que tem aí. Se você olhar os itens, olha como os itens são totalmente afastados desse valor. Tem um para 10 mil, um para 20, um para 100, tem um para 10 milhões. O único que tem mais ou menos 300 mil, qual é? É um para 350 mil. Esse vai ser o gabarito oficial dessa questão. O gabarito vai ser a letra D de dado. Não se iludam. Nas questões, tem muito de quê? De você fazer o cálculo por aproximação. Se vocês forem fazer a conta exata, vocês vão perder muito tempo na prova do Enem. Na prova do Enem não dá para perder tempo. Então, percebam quando é um momento de fazer a aproximação. E nesse caso, uma boa dica era você arredondar o 300, ou melhor, o 297 para 300, e arredondar os 102 milhões para 100 milhões. Está tranquilo aí, pessoal? Questão número 2. Em um mapa no qual a escala é 1 para 100 mil. Opa! O que significa 1 para 100 mil? Cada um tem que ser multiplicado por quanto? 100 mil. Cada um tem que ser multiplicado por 100 mil. Se for 1 centímetro, 100 mil centímetros. Tá tranquilo isso aí? Essa escala aparece muito. Por que essa escala aparece muito? Já a gente vai ver por quê. Essa escala 1 para 100 mil é uma escala que eu costumo chamar de escala boa, de decorar. Porque é uma escala que dá uma relação bem fácil. Ela vai virar 1 para 1, já para vocês. Vou explicar por quê. Nessa escala, a distância entre as cidades A e B é 8 centímetros. E a distância entre as cidades B e C é 3. Uma distância é 8 e a outra distância é 3. Uma distância é 8 e a outra distância é 3. Entre A e B é 8 e B e C é 3. Sabendo que A, B e C não estão alinhadas no mapa. Espera aí. Ele diz que A, B e C não estão alinhadas. O que significa não estão alinhadas? Porque se tivesse alinhada, de A para B é 8 e B para C é 3, se elas estivessem alinhadas, a distância total seria 11, não é isso? É ou não é? Nem sempre. Porque elas podiam estar alinhadas assim, ó. O A, o B lá na frente, e o C, em vez de estar mais à frente ainda, o C podia estar atrás. Do A para o B não tinha andado 8, do B para o C não tinha voltado 3, então a distância ia ser somente 5. Então, se as pessoas estão alinhadas, tome cuidado, que pode estar alinhada uma na frente da outra, e pode estar alinhado com uma na frente e a outra voltando. Então, ou era 8 com mais 3 para frente, ou então era 8 com menos 3 vindo para trás. Ou seja, se ele dissesse que elas estão alinhadas, podia ter duas respostas ainda. Quais seriam as duas respostas? 11 ou 5. Guarda isso, tá? Não fica preso não. Se tivesse alinhado, podia ser 11, podia ser 5. Mas nesse caso ele disse que não estão alinhadas. Aí lascou de vez. Porque não estão alinhadas quer dizer o quê? Vai, ó. Se eu andei para cá
andei 8, eu andei 3 inclinado. Então eu não estou mais em linha reta, eu estou formando um triângulo. Estão notando aí? Como é que eu acho o outro lado do triângulo? Se aqui é 8, aqui é 3. Como é que eu acho o outro lado? Não dá para achar. Já a gente vai falar o que a gente faz com essa situação aí, tá bom? Por enquanto, se o slide deixar, a gente vai lembrar para vocês por que aquela escala é especial. A primeira escala qual é? 8 para 11. Eu acho que é a pilha. Dá uma mexida aqui na pilha, eu acho que é ela que está com problema. O que é a escala 1 para 11? 1 para 100, quer dizer, desculpem. O que é a escala 1 para 100? Né, 1 centímetro vira o quê? 100 centímetros. E o que é 100 centímetros? 1 metro. Então, passando para frente, adianta aí, vai lá. Pode passar mais. Pode passar. 1 centímetro, opa, nem tanto. 1 centímetro está virando 1 metro, não está? Então essa escala é como se ela fosse uma escala 1 para 1. Só que não 1 centímetro para 1 centímetro. Ela é uma escala 1 para 1 o quê? 1 centímetro vai virar 1 metro. E a nossa escala dessa questão? Ela é na escala 1 para 100 mil? Então 1 centímetro vai virar o quê? 100 mil centímetros. Só que o que é que são 100 centímetros? Não é 1 metro? E 1000 metros é o quê? Não é 1 quilômetro? Então vai virar o quê? Quando você multiplicar, 1 centímetro vai virar 1 quilômetro. Então, de novo, lá no enunciado, não era 1 para 100 mil a escala? Por que eu disse que ela era uma escala boa? Porque ela faz 1 virar 1. Ela faz 1 centímetro virar 1 quilômetro. Ela é uma escala ótima, porque ela faz 1 centímetro virar 1 quilômetro. Lembra que a distância era 8 centímetros e 3 centímetros? Agora vão ser 8 quilômetros e 3 quilômetros, porque eu já estou usando a escala direto. Beleza? A escala 1 para 100, ela faz centímetro virar metro. A escala 1 para 100 mil faz centímetro virar quilômetro. Aí você vai para a questão. As distâncias reais, que eram 8 centímetros e 3 centímetros, vão virar o quê? 8 quilômetros e 3 quilômetros. É uma escala boa para a gente, que a gente só faz trocar a unidade de centímetro para quilômetro. Não precisa mexer no resto do número. Você entendeu isso? Olha para a figura aí, ó. As estradas, as cidades não estão alinhadas. 8 quilômetros, 3 quilômetros. A outra está aqui, ó. Como é que a gente chega nessa outra? Não é um triângulo? Qual é a menor distância entre 2 pontos? Não é uma linha reta? Se eu quiser ir do ponto A até lá o ponto C, qual é a menor distância para ir do A até o C? É indo direto. Essa distância indo direto, ela é uma distância menor que qualquer outra, não é não? Então ela vai ser menor do que andar 8 quilômetros, depois andar 3. Então essa distância eu não sei quanto é que ela é, mas ela não pode ser 11. Se fosse 11, ela seria 8 mais 3. Ela tem que ser menor do que 8 mais 3. Mas ao mesmo tempo, lembra qual era o menor caminho que tinha, voltando? Indo 8 e voltando 3, não dava 5? Ao mesmo tempo, essa estrada tem que ser maior do que o caminho alinhado contrário. Do mesmo jeito tem que ser menor que o 11, também tem que ser maior do que quem? Que o 5. Ela nem é 11, nem é 5. Ela está no meio dele porque ela formou um triângulo. Qual o único item dessa questão aí? Olhem para os itens agora. Qual o único item que não chega a ser 11, mas também não fica antes do 5 nessa questão? É o item 8,6. O único item no intervalo de 11 a 5, qual é? É o item C de casa, que vale 8,6. Está tranquilo isso aí, pessoal? Vou passar adiante.
Foram entregues a um grupo de alunos de uma faculdade 5 mapas. Foram dados 5 mapas para a galera, para servirem como apoio de material didático a um estudo populacional de 5 regiões brasileiras. São 5 mapas de 5 regiões. São 5 mapas de 5 regiões. Aí ele deu os seguintes dados, ó. Vocês notam que tem um mapa maior do que o outro aí? Tem ou não tem? E as escalas, estão ou não estão em escalas diferentes? Ele pergunta o seguinte, ó. O mapa que forneceu a maior riqueza de detalhes, qual foi? Qual desses mapas é aquele que forneceu a maior riqueza de detalhes? Vamos lá, pensem vocês comigo, vai. Quando vocês estão tirando foto no celular de vocês, e vocês querem mais detalhes, vocês dão mais zoom ou vocês dão menos zoom? Eu quero ver o óculos daquela mulher ali, ó, o óculos dela. Eu vou dar mais zoom ou eu vou dar menos zoom na foto? Mais zoom, não é isso? Então eu te pergunto, o multiplicador vai ser maior ou menor? Maior, não vai não? Cuidado, que vocês cometem um erro por conta disso. Vocês pensam que por causa disso, o mapa que dá mais detalhes é o primeiro, ó, porque o denominador dele ali está maior. Isso faz vocês errarem. Vamos entender a questão? Vamos entender? Vamos lá. Opa, desculpa aí. Vamos começar por essa foto aí. Vai lá, vocês me ajudam. Se eu quiser dar um zoom na garagem, lá naquele carro, dá para fazer isso? Não dá? Vamos lá. O carro deixou de ser o mesmo carro. O que mudou do primeiro carro para o segundo carro? Foi o carro? O que mudou do primeiro para o segundo carro? Foi a distância real dele? Ou foi a distância desenhada dele? Pensa assim agora, ó, pensa ao contrário. Ó. 1 centímetro dessa primeira foto coube o carro todo. 1 centímetro da outra foto mal coube a roda do carro. 1 centímetro aqui está representando muita coisa. Está representando tanta coisa que eu não consigo ter detalhes dessa foto. Já 1 centímetro da outra representa menos, não representa? Quando representa menos, eu consigo dar mais detalhes sobre aquilo. Então percebam, ó, o raciocínio tem que ser o contrário. Quando eu dei o zoom, a foto continuou tendo 1 centímetro. Só que 1 centímetro representava muito, e agora 1 centímetro representa o quê? Pouco. Se vocês entenderam isso aí, vocês conseguem olhar agora para essa figura e me dizer: se eu quiser dar um zoom no rosto dela, eu consigo? Consigo. O que vai acontecer com aquele centímetro da foto? Ele representava muita coisa. Agora, 1 centímetro mal coube a joia do bracelete dela aí, ó. Mal coube a joia da pulseira dela. Deu para entender o que é que eu estou falando? O mesmo 1 centímetro está representando menos. O mesmo 1 centímetro está representando menos. Olha para essa outra aqui, ó. Aí, ó. Para equilibrar, né, um pouquinho. Aí, ó. Quando você dá um zoom no rosto, aí você vai ver uma grande maravilha do universo, né? Você vai ver uma grande maravilha do universo aí. Vai ver o que realmente está por trás dessa foto. Então percebam que aquele 1 centímetro se valorizou. Agora 1 centímetro eu consigo ver com detalhes toda a beleza do rosto aí, do modelo principal. Tá tranquilo aí, pessoal? Se você entendeu isso, então vamos lá. O que significa dar mais um agora? Dar mais um não é tanto mexer o celular. Tu vai quebrar o celular, é?
O celular não tem o mesmo tamanho. Agora, aquele 1 centímetro de celular, ele deixa de representar mais distâncias e aquele 1 centímetro passa a representar menos distâncias. Então, o denominador vai ficando cada vez o quê? Bora? Menor. Então, qual é a escala que tem mais detalhes? Aquela que tem o menor denominador. Anota isso. Escala com mais detalhes é a escala 1 sobre o valor menor. 1 para o valor menor. É aquele em que 1 centímetro representa a menor quantidade de coisas. Tá tranquilo? Anotou? Então olha para os exercícios, olha para os itens do exercício e me diz logo qual é o gabarito aí. Qual é aquela que te dá mais detalhes? Qual é aquela que tem o menor denominador? Claramente é a última, não é não? É o item E. Claramente é a última. Se você olhar para os itens, ó, a primeira, ó, 1 está representando 1 milhão de coisas. O 2, 800 mil, 600 mil, 500 mil. Aqui representa menos coisa, qual é? 1 para 250 mil. Ela é aquela que te dá mais o quê? Bora? Detalhes. Esse é o gabarito da questão. É a letra E de Eva. O mapa é o mapa de número 5. Pessoal, todo mundo entendeu isso aí? Já caiu 2 vezes na prova, viu? Ele pergunta só isso. Qual é o mapa que dá mais detalhes? É o mapa que tiver a escala com denominador menor. Porque 1 centímetro representa menos coisa dentro dele. Essa aqui é legal. Vamos lá vocês, ó. Sobre um mapa, a escala é 1 para 75 mil. O que significa 1 para 75 mil? Me ajude. Que 1 centímetro vai ter um pozinho mágico que multiplica por quanto? 75 mil. 1 centímetro do desenho tem que ser multiplicado por 75 mil para chegar no tamanho real dele. O multiplicador é 75 mil. Epa! Se você olhar para a quarta linha, melhor, quinta linha aí denunciada, tem assim, ó. A área. A área. Escala não é feita para área. Escala é feita para quê? Distâncias. Aí eu me lembro, como é que eu faço aí virar área? Primeira coisa, cada lado não tem que ser multiplicado por 75 mil? Então vocês calculam separadamente cada lado, multiplicando cada um deles por 75 mil, e só depois é que vocês calculam a área. Porque como é que a gente calcula a área? Não é base vezes altura? Se a base tiver multiplicada por 75 mil, e a altura também tiver multiplicada por 75 mil, a área vai estar multiplicada por 75 mil aqui e aqui, vai estar multiplicada 2 vezes. Vai virar 75 mil ao quadrado. Está tranquilo aí, pessoal? Percebam que escala só mexe em cada distância. Escala não é feita para área. Para achar com área tem que levar ao quadrado. Volta para o enunciado. O geógrafo demarca uma reserva florestal com formato de um quadrado que tem 5 centímetros de lado. Desculpe, 8 centímetros de lado. Se um tem que ser multiplicado por 75 mil, 8 centímetros também vai ter que ser multiplicado por quanto? 75 mil. E para calcular a área, você faz de um lado, faz do outro, depois calcula a área, multiplicando os dois. Vamos fazer essa conta. Ah, desculpe, eu esqueci um detalhe. O outro ponto crucial da questão é perceber que no gabarito, ele não botou em metros quadrados, nem botou centímetros quadrados, ele botou hectares. Como é que a gente faz para encontrar o que é um hectare? Aí eu vou dar um bizu para vocês sobre hectares agora. O que vocês entendem por hectares?
vocês vão guardar hectare como uma espécie de quarteirão. Só que vão imaginar um quarteirão do tamanho desse ginásio aqui. Vão imaginar um quarteirão grande. Um quarteirão que seja 100 metros por 100 metros. Esse é o quarteirão padrão. Esse quarteirão 100 metros por 100 metros, nós chamamos de hectare. Então guarda na tua cabeça, vai. O que é um hectare? É um quarteirão de tamanho 100 metros por 100 metros. 100 metros, eu não sei se o pessoal lembra, né? 100 metros a gente chama de hectômetro. Então, um quarteirão também pode ser chamado de um hectômetro ao quadrado. Porque é um hectômetro aqui e um hectômetro aqui. Vai ficar um hectômetro quadrado. Mas usando aquela nossa linguagem, 100 metros por 100 metros, quando eu fizer base vezes altura para calcular a área, vai ficar 100 por 100. 100 vezes 100 vai dar o quê? 10.000. Então, um hectare, que é igual a um hectômetro quadrado, acaba valendo 100 vezes 100, 10.000 metros quadrados. Eu não decoraria esse final, eu guardaria a ideia que um hectômetro é o quê? É 100 metros por 100 metros. É mais fácil trabalhar com as dimensões separadamente do que tentar trabalhar com o resultado da área. Então eu trabalho com elas assim, é 100 por 100, 100 metros por 100 metros. É a ideia de um quarteirão. Por isso um hectare dá 10.000 metros quadrados. Se você entendeu isso, ó, você pode voltar lá para a questão e terminar. Não era 1 para 75 mil a escala? Não era 1 para 75 mil? Então o que acontece com aqueles 8 centímetros? Vão ter que ser multiplicados por quanto? 75 mil. Aqueles 75 mil, ele vai multiplicar os 8. Se eu fizer 8 vezes 75 mil, dá 600 mil centímetros. E aí lembra daquele esquema que eu fiz na outra questão. Cada 2 zeros no centímetro vão virar metro, não vão? Porque 100 centímetros não é 1 metro? Então eu tirei 2 zeros, ficou 6.000, mas troquei centímetro pelo quê? Por metro. No meu mapa, a área, melhor, o lado está valendo 6.000 metros. 6.000 metros. Como é que a gente faria para calcular o lado em hectômetro, para ficar mais fácil para chegar no hectare? Um hectômetro tem 100 metros, então eu tiro mais 2 zeros, não é não? Se eu tirar mais 2 zeros, eu consigo transformar metro em hectômetro. De novo, eu tirei 2 zeros para transformar centímetro em metro. Agora eu estou tirando 2 zeros para transformar metros em hectômetros. Tinha 6.000 metros, vai virar 60 hectômetros. Só que isso é o lado. Como é que a gente faz para calcular a área? Não é base vezes altura? Não é 60 hectômetros vezes 60 hectômetros? 60 hectômetros vezes 60 hectômetros vai dar o quê? 3.600 hectômetros quadrados. Ou seja, 3.600 hectares. Daí o gabarito da quarta questão é a letra D de dado. Está tranquilo aí, pessoal? Está tranquilo aí, pessoal? De novo, ideia central da questão qual é? Qual a escala? Não é 1 para 75 mil? Então eu tenho que pegar o lado que é 8 e multiplicar por quanto? 75 mil. Só que quando você multiplica, o número fica muito grande, não fica? Por que ele fica grande? Porque ele está em centímetros. Mas para chegar em hectare, tem que ser hectômetro quadrado. Aí você vai convertendo de centímetro para metro e de metro para hectômetro. Tira 2 zeros de centímetro para virar metro. Tira 2 zeros do metro para virar o quê? Hectômetro. Chegou em 60 hectômetros, como é que calcula a área? Multiplica, base vezes altura. Lado ao quadrado, 60 vezes 60, que dá 3.600 hectômetros quadrados, ou seja, 3.600 hectares. Posso passar adiante? Mais uma.
Essa é ótima. E aí vocês percebem a planta de uma residência. Pessoal, o que tem mais detalhes? O que tem mais detalhes? O mapa mundi ou a planta de uma residência? O mapa mundi representa mais coisas, mas tu não consegue ver os detalhes lá não. Tu não consegue ver o rio, mal dá para ver a estrada, porque ali tem muita coisa concentrada, tem poucos detalhes. Quando tem muita coisa, é porque eu não consigo detalhar a figura. Já na casa, você consegue ver até o lustre que coloca na sala. Olha o denominador aí, ó. É ou não é bem menor que os anteriores, das outras questões? Eu estou com 1 centímetro representando apenas o quê? 80 centímetros. Eu estou representando menos dentro dele. 1 só vale 80. Então eu não estou com bem mais detalhes nesse mapa aí. Esse mapa me dá mais detalhes do que davam os mapas anteriores. E aí você continua, bora. 1 para 80, 1 para 80, 1 para 80. 1 centímetro no desenho vai valer por 80 centímetros no real. Então eu vou ter que pegar o que tiver no desenho e para chegar no real eu vou ter que multiplicar por 80, não vou não? O 80 é o nosso multiplicador para chegar no tamanho real das coisas. O 80 é o nosso pozinho mágico aí do crescimento. É o que faz o desenho virar real. O 80 é esse número. Guarda que o 80 é esse número. Aí ele pergunta qual a área da copa. E vocês devem estar vendo aí essa imagem, né, na apostila de vocês. Estão vendo a imagem da copa? Cadê a copa aí na imagem? Está no meio, tá não aí, ó? Não está bem no meio não aí a copa? Mas a copa está toda em centímetros. Se está toda em centímetros, está toda em distâncias de desenho. Como é que eu faço essas distâncias se tornarem distâncias reais? Eu vou multiplicar por aquele 80 que eu falei anteriormente. Não tem um 80 que eu falei nesse instante para vocês? Para eu pegar um desenho e fazer o desenho virar real, é só eu pegar cada distância do desenho e multiplicar pelo númerozinho da escala, que no caso aí é 80. Tá tranquilo aí, pessoal? Nessa questão aí, eu vou quebrar essa figura em duas. Vocês estão percebendo que ela não é um quadrado completo, que ela tem uma quebrada lá em cima. Ela diz que lá em cima mesmo é 7. E diz que lá embaixo é 12. Aí eu botei esse X aí de propósito para vocês. Se lá embaixo tem 12 e lá em cima tem 7, esse X aí do meio caminho tem que valer quanto? Obviamente esse X tem que valer 5, não é não? Olharam para a figura, o 5 ali, ó. Notaram que ele vale 5? Se eu traçar uma vertical, eu consigo dividir essa minha copa em duas áreas, uma pequena e uma grande. A pequena vai ter tamanho 5 por 8. E a outra vai ter 7 por 12. Estão percebendo aí? Como é que a gente calcularia a área do desenho? A área do desenho. 5 vezes 8. Depois 7 vezes 12. Depois junta as duas e dá a área total, não é não? Se ele quisesse a área do desenho, era só você pegar esses dois retângulos, calcular a área do primeiro, a área do segundo e somar. Ele perguntou a área do desenho? Não. Qual foi a área que ele pediu? A área real. Aí você se lembra, vai. O que tem que fazer com o desenho para ele virar real? Multiplicar pelo nosso 80. É só você botar o 80 em cada medida dessa aí, ó. Vamos colocar esse 80 nas medidas, bora? O 5, não era 5 vezes 8? Agora vai ser 5 vezes 80 e 8 vezes 80. Esse é o transformador de área.
Transformador de distância, é o 80. Olha o segundo retângulo, não era 7, 12? Está aí, ó, 7 vezes 80 e 12 vezes 80. É só pegar cada valor desse e multiplicar pelo nosso 80. O nosso 80 é o nosso pozinho mágico do crescimento, que faz o desenho virar real. Quando você faz as contas, ó, 5 vezes 80 é 400, 8 vezes 80 é 640, multiplica, passa para metro, né? Aí vai dar 25,6 metros quadrados. Na segunda, 7 vezes 80, 560. 12 vezes 80, 960. Passa para metro. Quando passou para metro, calculou a área do segundo. 53,76. Qual vai ser a área total? É só somar as duas. 20 e pouco por 50 e pouco vai dar 78, 79 e pouco aí, ó. O único item que tem isso é o item B de bola. Pessoal, qual é a diferença entre calcular a área de desenho e calcular a área real? A área de desenho você calcula normal. A área real multiplica pela escala. Multiplica cada uma das distâncias por quem? Pela escala. Queres que volte para dar uma olhada? Voltando aqui, ó. O 5 foi multiplicado pelo 80, o 8 pelo 80, o 7 pelo 80 e o 12 pelo 80. Tudo que está de vermelho são os multiplicadores, ó. Calculei todos os valores, transformei centímetro para metro. Lembrando que para transformar de centímetro para metro, o que é que tem que fazer, hein? Tirar 2 zeros, não é isso? Andar com a vírgula 2 casas. Se centímetro vai virar metro, eu estou pegando centímetro e tornando para uma coisa maior. Então o número vai ficar menor. Realmente 560 vai virar 5,6. 960 vai virar 9,6. Tranquilo aí? Vamos passar adiante? Anotaram cada um dos valores, né? Multiplicaram, é só fazer a conta. Depois somos os 2 valores. A ideia é que você tinha que lembrar da figura anterior. A figura anterior seria 5 vezes 8, 7 vezes 12. Aí eu pego essas duas figuras e saio multiplicando por 80. Um biólogo mediu a altura de 5 árvores. Pessoal, são 5 árvores distintas, não é isso? Ele não está falando que são 5 árvores diferentes? Se elas são diferentes, por que na figura ele botou 2 iguais? Se elas são diferentes, por que na figura ele botou outras 2 menores também iguais lá embaixo? Você não percebe que tem algo de errado aí, não? Se as árvores são diferentes, mas estão com o mesmo tamanho, deve ser porque a escala deve estar o quê? Diferente. O pozinho mágico aí foi aplicado em dosagem diferente para essas árvores. Voltando. Ele representou em uma mesma malha quadriculada, utilizando escalas diferentes. Eu já sabia disso. Se as árvores eram diferentes, as escalas também tinham que ser o quê? Diferentes. Continua. Opa, desculpem. Qual árvore representa a maior altura real? Qual delas é aquela que tem maior altura? Qual dessas 5 tem maior altura? Vamos pensar, vai. Espera aí. Ele está perguntando qual delas tem maior altura no desenho? Ou qual delas tem maior altura real? Real. E como é que eu acho a altura real das coisas? Eu pego a altura dela no desenho e multiplico pelo aquele nosso pozinho mágico. Qual é o nosso pozinho mágico? O da escala, não é isso? Vamos olhar para a primeira árvore. Vamos olhar para a primeira árvore. Opa. Pronto. Olha para a primeira árvore aí. Não é 1 para 100? Se é 1 para 100, o que significa 1 para 100? Que tem que multiplicar o tamanho dela por 100.
E qual é o tamanho dela? Mas tu tem dedo para quê? Pega o dedo e conta, macho, aí, ó, conta. Qual é o tamanho dela aí, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadradinhos, sei não? Então qual é o tamanho dela? 9 quadradinhos. O tamanho dela são 9 quadradinhos. Mas qual a escala? Não é 100? Então são 9 vezes 100. Vale por quanto? 900. Vou escrever, tá? Vou escrever, tá aí, ó. 1 para 100. O tamanho é 9. 9 vezes 100 vai dar o quê? 900. A segunda árvore também é ou não é 9 de altura? Mas a escala não é mais 1 para 100. A escala agora é 2 para 100. Se são 2 para 100, 1 tem que ser para quanto? 50, cara. Se 2, tem que botar 2 para valer 100, cada um só vale 50. Então o meu multiplicador deixou de ser 100. O meu multiplicador nessa segunda escala não é mais 100. Meu multiplicador agora qual é? 50. Então aquele 9 vai ser multiplicado por quanto? 9 vai ser multiplicado por 50. Vai dar quanto? 450. Todo mundo entendeu a lógica? De novo, a escala só presta quando é 1 para alguma coisa. Por que tem que ser 1 para alguma coisa? Porque esse alguma coisa vai ser o nosso multiplicador. Se for 1 sobre alguém, esse cara é o nosso multiplicador. E essa segunda escala tem um problema. Qual o problema dela? Tem 2. Tem 2 para 100. Então, para ficar do jeitinho que eu gosto, ela tem que ser 1. Se eu dividir por 2, vai ser 1 para 50. Meu multiplicador agora é 50. Então vai ser 9 vezes 50, vai dar 450. Qual das duas árvores é maior, a primeira ou a segunda? A primeira. A primeira árvore é maior do que a segunda árvore. É o dobro do tamanho, estão vendo aí? Vamos para a terceira árvore. Vixe, a terceira é 2 para 300. Mas só presta se fosse 1, não é isso? O que é que eu faço? Divido por 2. Vai ser 1 para 150. Então o meu multiplicador passa a ser quanto? 150. E qual é o tamanho dela? Conta, macho, aí, ó. Pega o dedo, ó. Usa o dedo, usa o contador oficial do universo. Dedo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então a terceira árvore tem altura 6. Mas como o multiplicador dela é 150, vai ser 6 vezes 150. Se são 6 vezes 150, o total dela vai dar também 900. Na quarta árvore, não é 1 para 300? Então o multiplicador dela qual é? 300. Ela é a árvore mais baixinha de todas. Mas ela tem um grande multiplicador. O multiplicador dela é 300. Então a altura dela, ao ser multiplicada por 300, talvez passe. E nesse caso passou. Porque nesse caso a altura da árvore deu 4,5. 4,5 vezes esse 300 deu 1.350. Passou das árvores anteriores, não passou? Essa aí é a árvore mais alta de todas. Essa quarta árvore é a árvore mais alta de todas. Porque apesar de no desenho ela estar baixinha, mas ela tem escondido um grande multiplicador. Como ela tem um grande multiplicador, na real ela vai se tornar o quê? Muito maior. Ela vai se tornar bem maior do que as outras. Está tranquilo aí? A última, não é 2 para 300? Então o multiplicador dela qual é? Só 150, é só metade, 150. E como ela é baixinha, 4,5, vai ser 4,5 vezes 150, que vai dar menor. Realmente a quarta árvore é o gabarito dessa questão. A quinta, eu vou até colocar aqui, ó.
Só para desencarnar a consciência, mas realmente a maior árvore qual é? É a quarta árvore. Tá? Dá para fazer a última aqui? Ou... Dá para fazer a última aqui? Como é que está aí? Dá? Vamos lá, mais uma então, a última. Olha o chocolate. Chocolate, alegria da garotada. E o sonho de todo mundo é ter um pau mágico que faça o chocolate ficar grande. Ou não? Se conseguir fazer o chocolate se tornar maior, é a maior alegria do universo. Eita! Só que no chocolate, o nosso pozinho mágico é muito mais mágico ainda. Não porque é chocolate, mas porque chocolate é uma figura tridimensional. Pensa, vai. Pensa, vai. Pensa. Como é que a gente calcula volume? Né? Largura, altura e comprimento. Se é largura, altura e comprimento, a escala vai ser a mesma escala nas 3 dimensões. Em 3 dimensões. Se vai ser a mesma escala nas 3 dimensões, o que acontece se você pegar um chocolate para o outro e dobrar de tamanho? Pensa, vai. Se dobrar o comprimento, você dobra a largura e também dobra a altura. O que vai acontecer com o volume? O volume vai ficar dobro vezes dobro vezes dobro, vai ficar 8 vezes. A nossa escala para volume, ela é elevada ao cubo. Na área, era elevada ao quadrado. No volume, ela é elevada ao cubo. Vamos ler essa questão aqui, vamos lá. A figura abaixo representa 2 embalagens. Embalagem? Embalagem não é só papel, não. Embalagem não é uma área, não. Não é um papel, não. É, mas essa embalagem, ela tem dentro dela um chocolate que ele equivale, não é não? O que vale é o volume do chocolate. Não é o papel que você gasta para embalar. Se falar sobre o papel da embalagem é uma coisa, mas se falar sobre o chocolate, é volume. Vamos ver. A embalagem de chocolate com formato de prisma triangular regular são semelhantes. Olha aquela palavra que eu falei, ó. Grifa essa palavra no texto aí, ó. Estão vendo a palavra semelhantes? O que significa dizer que as embalagens são semelhantes? Significa que elas estão em escala. Elas são o quê? Proporcionais. Se uma for o dobro, em todas as dimensões vai ser o dobro. Aí o volume vai ser 8 vezes maior. Se for o triplo, aí vai ser o triplo, triplo, triplo. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27 vezes maior. O que acontecer na escala vai ser elevado ao cubo sempre. Continua. A embalagem maior é vendida por R$12,80. Aí eu te pergunto, você compra o papel da embalagem ou o chocolate? Chocolate. R$12,80 então é uma área ou R$12,80 é um volume? É um volume de chocolate que você está comprando. Continua, vamos lá. Por quanto deve ser vendida uma embalagem menor, sabendo que seu comprimento é a metade? Muita gente no Enem marcou o gabarito letra C de casa. Por que marcou letra C? Porque pensou assim, ora professor, o grande não é 12,80? E não vai ter metade do comprimento? Vai. Se tem metade do comprimento, metade do preço. Não é não? É não, minha filha. Por um motivo. Porque ele disse que a figura é semelhante. Se ele disse que a outra figura é semelhante, quando você reduzir o comprimento na metade, o resto todo acompanhou. A largura virou metade, a altura virou metade. Percebam que a palavra mágica dessa questão é a palavra semelhante. Quem não grifou essa palavra perdeu a questão. Tinha que entender por que a figura é semelhante.
Porque o que acontece numa dimensão, acontece em todas as outras dimensões. Se o comprimento foi metade, a largura vai ser metade, a altura vai ser metade. E no volume, não é comprimento, largura e altura? Não é um vezes outro? Não é A vezes B vezes C? Metade vezes metade vai dar 1/4. Vezes a metade na altura vai dar 1/8. Então, ó, por ser metade do comprimento, metade do preço. Por ser metade da largura, divide mais uma vez na metade. Por ser metade da altura, divide mais uma vez na metade. Divide pela metade ao cubo. Divide por 8. Divide pela metade 3 vezes seguidas, por isso que divide por 8. Ao dividir 12,80 por 8, vai dar o gabarito que vocês estão vendo aí, letra E de Eva. Eu coloquei aqui só o lembrete das figuras semelhantes, tá bom? Para vocês nunca mais esquecerem. Quando ele diz que as figuras são semelhantes, as figuras são proporcionais. E aí guarda essa regra. Se for semelhante área, a escala fica ao quadrado. Se for semelhança de volume, a escala vai ficar ao cubo. Então, reduzir metade na área, no comprimento, na área vai virar metade ao quadrado, vai virar 1/4. Dividir na metade o comprimento no volume, o volume vai virar metade ao cubo, ou seja, 1/8. Pessoal, guarda essa regra. Isso aqui vai estar na prova de vocês em alguma das provas. Eu nem estou dizendo só em matemática, vai estar em outra matéria também. Guarda isso aí, essa é a regra das miniaturas. Toda miniatura reduz na área ao quadrado e no volume ao cubo. Ok? E aí o gabarito da questão foi esse que eu falei, porque a gente pegou e dividiu o preço por 8. Tá bom? Pessoal, valeu. Uma boa tarde para todos, boa sorte nessa caminhada. Estaremos juntos com vocês. E qualquer coisa, podem acompanhar a gente depois e mandar dúvida aí que a gente vai tirando com vocês, tá bom? Uma boa tarde. Até a próxima.